Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, nós falamos nas aulas anteriores do processo de mudança de fase, quantidade de calor, né, que a gente viu nas questões anteriores, lá nos exercícios. Hoje nós começaremos aqui um subitem desse capítulo, que é a parte de dilatação e contração. Isso está no livro, lá na página 297 e 299. Tá? Interessante, é bom vocês, a gente vai ter essa aula aqui, eu vou explicar para vocês aqui esse fenômeno, como acontece, o que é isso, mas é de suma importância que vocês também façam a leitura do livro, tá? Nessa página que eu te falei aí, ó, 297 até 299. Deixa eu conferir aqui no livro se é isso mesmo. 299. Deixa eu ver aqui. Perfeito. O 299 termina aí com um exercício sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos ter dois exercícios para resolver. Exercício na página 299 e outro exercício aqui na página 231. 231. Tá? Vamos lá então. Então, olha só. Vamos falar hoje sobre dilatação linear. O que é dilatação? A dilatação, ela acontece, é um fenômeno que acontece aonde a dimensão original do objeto, a dimensão inicial do objeto, ela aumenta, né? Então, quando eu aumento o comprimento de um corpo extenso, quando ele aumenta de tamanho, eu tenho uma dilatação no tamanho dele, ou seja, o tamanho dele vai aumentar. E quando esse corpo ele diminui a sua dimensão de tamanho, no caso, se for um fio, como eu falei, ele fica um pouco mais curtinho, eu tenho aí uma contração. E a gente percebe isso muito acontecendo, talvez se vocês não perceberem, possa vir a perceber ainda, naqueles cabos de linha de transmissão, né, que vem com energia das centrais que distribuem energia elétrica, até chegar onde tem as subestações, ela vem com uma certa carga elétrica. Aqueles fios, são os fios que passam por aquelas torres grandes, e essas torres elas ficam a uma grande distância uma da outra. Então procurem perceber, se vocês não virem aí, não perceberam isso, não repararam, nos dias de muito calor, parece que esses fios eles ficam mais embarrigados, assim, parece que ficam mais frouxos, né? No dia que está mais frio, esses fios tendem a ficar mais esticadinhos. Então isso é uma das explicações que nós temos para a dilatação linear. Se eu tenho um fio ali, né? Dependendo da situação, eu tenho 1 km de cabo estendido, por exemplo. E isso aí fica exposto ao sol, uma temperatura aí que variou de manhã cedo. Você tem lá, por exemplo, 20 graus Celsius, e no final da tarde você chegou a 35 graus Celsius. Então a temperatura variou em 15 graus, por exemplo. Então você vê aí que a variação de temperatura vai expor o fio a aumentar de tamanho e vai ficar aquele fio meio embarrigadinho, né? Mais frouxo entre uma torre e outra. Então isso pode ser uma das explicações para o fenômeno da dilatação linear. Uma outra coisa, não sei se vocês já repararam também, a gente até percebe essa aplicação na ponte Rio-Niterói, mas vou falar primeiramente aqui com relação aos trilhos de trem. A gente vê que nos trilhos do trem, você tem os trilhos, né? Os trilhos são formados de material metálico, geralmente é ferro, onde que o trem anda em cima daquele trilho ali, né? A função do trilho é direcionar a trajetória do trem. Se o trilho sair da sua posição, o trem vai descarrilhar. É perigoso. Se por algum motivo ali, né, o trem não conseguir se manter em cima do trilho, ele vai mudar a trajetória, se tiver carregado vai derramar tudo, e aí se um vagão sai, os outros que vêm atrás vêm derramando tudo, vem saindo. Então é muito perigoso. No trilho do trem, a cada distanciamento,
você tem um espaço entre um trilho e outro. Você tem um trilho vindo aqui, né? Assim, um trilho aqui, o outro trilho, para emendar, tem um espaço ali. O que isso acontece? Que nos dias quentes, esse trilho, assim como o fio das torres, né, ele também tende a aumentar de tamanho. Então esse espacinho ele acontece para que quando ele delate, ele consiga chegar mais próximo aqui do outro, né? Ele vai fechar a fenda que tem aqui entre um trilho e outro. Se não tiver essa fenda, vai acontecer que o trilho ele vai alongar, vai sair, ele pode, ele vai dilatar e vai fazer um movimento de ficar torto para o lado, assim ou para cima. Isso vai acontecer que o trem vai passar por ali e vai descarrilhar. Então tem sempre entre um trilho e outro, tem um espacinho assim, que é para ele poder aumentar o tamanho quando a temperatura estiver quente e voltar quando estiver frio, né? Cumprir essa questão que está aqui. Tá? Outra coisa, esse valor também é tão importante que para fins de engenharia civil, engenharia mecânica, a engenharia em geral, você tem que calcular essa dilatação de acordo com o material. Se eu tenho ferro, eu tenho uma dilatação. Se eu tenho concreto, eu tenho outra dilatação. Se eu tenho outro objeto, plástico, eu tenho outra dilatação. Existem materiais que dilatam com mais facilidade do que outros. Existem materiais que se dilatam com uma variação de temperatura diferente de outros materiais. Então, quando, por exemplo, eu coloco um azulejo na parede, isso na construção civil, quando eu coloco um azulejo na minha parede, né, um azulejo, uma cerâmica na parede, o fabricante ele fala assim, mantenha uma junta de dilatação de 2 milímetros. Então você tem que botar uma peça e colocar outra peça aqui, mantendo uma diferença aqui entre um e outro de 2 milímetros. Por quê? Porque se você não fizer isso, se botar uma peça para lado da outra, vai acontecer que quando, no verão, por exemplo, que bate sol, né, na parede, ou que é ambiente externo, o ambiente ele aquece, o calor é grande, vai acontecer com o azulejo. Ele vai dilatar, vai encostar um no outro, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Então, por isso que a gente encontra, às vezes, em muitos ladrilhos, essa questão de ter ladrilho quebrado. É uma possibilidade. A junta de dilatação não foi respeitada, o azulejo, né, ele aumentou, ele dilatou de tamanho e aí quebrou. Outra aplicação também disso aí, a gente vai ver na Ponte Niterói. Na Ponte Niterói, depois que a gente passa o vão central, e até mesmo aqui no comecinho, a gente percebe que a cada trecho da ponte, você tem aquele barulhinho. Esses barulhinhos, eles acontecem devido a esse vão de dilatação que tem que ter entre um bloco da ponte e outro. A ponte ela é composta de placas, né, de placas de concreto e também com uma estrutura de ferro. Todo esse conjunto dilata, né? Você imagina aí, num dia frio, 10 graus Celsius, né, e chegando com o sol a pico ali, com o sol do meio-dia, chegando a 30 e, sei lá, 30 alguma coisa, 40 graus. Então você tem que calcular esse vão de dilatação e deixar esse vão ali para permitir que aquela peça de concreto também se dilate, se aumente de tamanho, né? Mas não encoste uma na outra, que se encostar uma na outra vai trincar, vai rachar, vai quebrar. Então esse, pessoal, é o assunto da aula de hoje, tá bom? Vamos começar com um caso mais simples, com um caso da dilatação linear. Como eu falei, daquele fio das torres de alta tensão. Na dilatação linear, o que eu vou ter é que a dilatação ela acontece em uma dimensão só. Por isso, ela é dita de linear, tá bom? Botei aqui um exemplozinho só para a gente poder ver, no primeiro caso, dilatação linear. Um pedaço como se fosse um pedaço de fio. Ele tem aqui um comprimento inicial, que eu chamo de L0, tá? Depois que eu aqueço esse fio aqui, depois que a temperatura, eu exponho ele a uma variação de temperatura, ou seja, aqui eu peguei o fio e medi ele aqui 8 da manhã. Aqui, peguei esse mesmo fio aqui e medi ele quando o sol estava quente, uma temperatura maior, sei lá, 40 graus Celsius. Então esse fio aqui ele aumentou de tamanho. Então o que é aumento do tamanho do fio? Vai ser o comprimento dele inicial, né, que é o L0 aqui, ó,
mais ΔL, que foi o que ele alongou, que foi o que ele dilatou, tá certo? Então, sempre assim, o comprimento dele final, o L final, vai ser quem? Vai ser o L inicial, mais esse carinha que está aqui, certo? Bom, então, pessoal, a gente já viu também que, como eu falei com vocês, a dilatação depende do material. A equação que define a dilatação linear, matematicamente, essa que está aqui, ó, ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Tá? Então, esse cara que está aqui é o meu Lzinho inicial. Esse cara que está aqui é o coeficiente de dilatação, que depende do material. A gente vai falar sobre isso agora, vou fazer um exemplo para a gente poder ver. E aqui a temperatura que ele é exposto. Tá? Bom aqui, né? Aqui nessa equação de baixo aqui, ó, eu abri a de cima. Essa equação aqui é a mesma dessa aqui. Eu só abri ela aqui, ó, da seguinte forma. O que é ΔL? ΔL é o L final menos o L inicial. Abri aqui. Né? Bom, passei esse Lzinho 0 daqui, passa para lá, né? Ó, passei daqui, estava negativo, passou para lá positivo. Mais o que está aqui, esse carinha que está aqui. Então, eu tenho que meu L final é igual ao ΔL mais L zero. Tá? Botei assim só porque para algumas questões, você possivelmente possam ser que vocês precisem disso aqui quando fazer o exercício. Lá na página, deixa eu ver a página aqui, 299. A página 299 vocês precisam fazer, talvez precisem dessa equação que está aqui. Vou fazer agora aqui um exemplo, tá bom, pessoal? Um exemplo aqui, ó. Até o exemplo mesmo do livro na página 299. Assim, aqui também tem, ó, para cada material, aqui na página 298, para cada material, eu tenho um coeficiente de dilatação. Aqui, ó, para o alumínio, é 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O latão é 19 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, para cada material, eu tenho esses valores aí. Tem o coeficiente de dilatação linear. Vamos fazer, então, o exercício número 36 da página 299. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos discutir esse exemplo aqui. Então, exemplo, exercício, né, 36, página 299. Beleza. Vou ler para vocês aqui. Vamos discutir ele aqui. Então é o seguinte. Nos dias frios, é possível perceber que os cabos de transmissão de energia elétrica ficam mais esticados do que nos dias mais quentes, conforme a figura a seguir. Vai estar a figura aqui no livro. Tá, direitinho aqui. Vocês olhem no livro de vocês aí. Letra A. Explique por que ocorre a diferença no esticamento dos cabos. Nós até falamos isso aqui já. Né? Letra B. Sendo os cabos feitos de cobre, calcule a variação de comprimento de 50 metros de um deles, que inicialmente está a 10 graus Celsius, e quando estiver na temperatura de 30 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do cobre igual a 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos lá. Então, respondendo a letra A nós já falamos aqui, ele pede para explicar porque você tem o cabo no frio ele é mais esticado e por que no calor ele é mais frouxo. Então, não vou botar aqui não, porque a gente já falei sobre isso para a gente não perder espaço no quadro. É porque quando você tem temperatura maior, né, no dia que está muito calor, os cabos tendem a aumentar de tamanho, então eles afrouxam em relação, né, ao tamanho dele inicial, então os cabos eles ficam embarrigados. Né? E quando está frio, acontece que o cabo ele se
se contrai. Então ele aparentemente parece estar mais esticado, certo? Essa é a letra A. Letra B. Letra B, ele pergunta, sabendo que os cabos feitos de cobre, calcule a variação do comprimento. Beleza, 50 metros de cobre. Então, vamos lá. Para saber a variação do comprimento, vou usar essa equaçãozinha que está aqui. Delta L, simples, né? É igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Delta T. Beleza. O L0, ele falou aí um problema, que é igual a 50 metros. Né? O coeficiente, ele também deu o valor aí, que é 17 vezes 10 menos 6. Deixa eu ver aqui. 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. A variação de temperatura, ele disse o quê? Ele disse que foi de 10 para 30 graus Celsius. Então, foi de 20 graus. 20 graus Celsius. Isso os dados que ele deu para a gente aí. Então, para calcular o delta L, só te botar esses valores aqui na equação, simplesmente resolver. Então, delta L, só pessoal, toma cuidado com as unidades. Integral da unidade. Bota aí direitinho as unidades para não se perder na conta. Tá bom? Então, ó, a variação vai ser igual ao comprimento inicial, 50 metros. Deixa eu conferir se é isso mesmo aqui. Então, ó, 50 metros vezes o coeficiente de dilatação linear. Lembrar que isso aqui, cada material tem o seu. Então, se o fio é de cobre, é um coeficiente. Se o fio é de prata, é outro coeficiente. Se o fio é de ouro, é de outro coeficiente. Então, 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, a menos 1. Isso aqui, a menos 1, significa dizer que essa unidade aqui, graus Celsius, ele fica embaixo desse fator aqui, tá? Vezes a variação de temperatura, que nós vimos inicialmente era de 10 graus Celsius e que foi para 30 graus Celsius. Né? Botei aqui já 20. Então, 20 graus Celsius. Beleza, então aqui, olha só. Lembra que eu falei que esse cara que está aqui, Celsius é menos 1, está aqui embaixo? Eu tenho aqui, então eu posso cortar esse de cima com esse de baixo. Cortou. Sobrou só o quê? Sobrou só o metro, que realmente é o que eu quero fazer. Né? A variação de comprimento é em metro. Bom, então vamos lá. Delta L vai ser igual a 50 vezes 17. Dessa conta aí. Vai fazer essa conta aí de 17, já tem pronto aqui. Ó. Isso aí vai dar 17 mil vezes 10 elevado a menos 6 metros. É isso? Isso. Mas agora a gente pode mexer também nessa conta aí. Ó, vamos ajeitar isso aqui. Vamos deixar aqui. Vamos lá, olha só. Preste atenção, que isso aqui é importante. Quando a gente fala de dilatação, geralmente a dilatação, ela superficial, linear, como for, ela não é de um troço muito grande. A dilatação ela é sempre valor pequenininho. Observe que aqui nós temos 17 mil vezes 10 a menos 6. Então é muito pequeno. Imagina vocês se a dilatação fosse uma coisa grande, assim da ordem de centímetros. Não dá para ser centímetros, né? Porque se fosse centímetros, lembra do azulejo que eu falei? Eu tinha que botar um azulejo aqui e botar outro aqui. E aqui ficar um buraco no meio. Então não pode ser centímetro. Tem que ser um negócio pequeno assim, ó. Então, ó, a dilatação é pequena. Imagina se fosse um trilho do trem, se fosse um troço muito grande, né? Se fosse uma coisa assim, 30 centímetros, 1 metro assim, de diferença no trilho do trem. Ferrou. Não sei o que seria pior, ter a dilatação para o trem passar ou o espaço. Então, a dilatação é sempre um valor pequenininho. Então, vou mexer nisso aqui. Ó. Mexer não, só vou ajeitar, para a gente poder entender isso direitinho. Então, ó, 17 mil, isso aqui é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é 1,7 vezes 10 elevado, ó, presta atenção aqui, ó.
supostamente tem uma vírgula aqui, né? Dá vírgula para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 1,6 elevado a 10 à quarta vezes 10 elevado a menos 6 metros. Bom, então daqui, pessoal, eu vejo que isso aqui vai dar o quê? 1,7 vezes 10. Agora é o seguinte, multiplicação de potência em mesma base. Como é que eu faço isso aí mesmo? Lembra? Saísse sétima série, oitavo ano, não, esqueci, sexto ano, mais ou menos isso aí. Então, ó, como é que fica isso aqui? Repito a base, vou repetir aqui a base e faço o que com o expoente? Vou somar o expoente, né? Então, aqui eu tenho a seguinte situação, 4 menos 6 vai dar quanto? Menos 2 metros. Então, essa é a dilatação desse cabo. É uma coisa bem pequena. É uma coisa da ordem, aqui, ó. Da ordem, chega bem pequena, vai ser isso aqui, ó. Eu tenho a vírgula aqui, né? A vírgula inicialmente está ali, deixa eu apagar aqui para poder ficar legal. A vírgula inicialmente ela está aqui, né? Está aqui, ó. Eu vou ter que andar com ela para cá. Tem duas casas aqui, ela está aqui, ó. 1, 2. Então, tá vendo aqui? É uma coisa muito pequena. Tá legal? Bom, isso aqui, olha, até mostrar a vocês, a dilatação é uma coisa assim, quer ver? Ó? Preparei aqui um negocinho, para poder ver. Imagina aqui, ó, eu tenho essa linha aqui de lã, que está mais ou menos, se vocês conseguem ver, está mais ou menos aqui no 27, né? 27, meu Deus. Tá vendo? A dilatação é uma coisa que parece que isso aqui é assim, ó, quando você, aqui eu estou puxando a linha de lã, tá? Mas imagina isso aqui acontecendo quando você aquece um pedaço de fio, ó, e o tamanho aumenta, veio cá para 30, tá vendo aqui, ó? Ó, chegou até aqui. Então isso é um tipo de dilatação. Eu estou preocupado em analisar só no sentido, só numa dimensão do comprimento. Tá legal? Beleza. Então, isso aqui é a dilatação linear. Ela acontece numa direção. Vou agora apagar aqui o quadro. E, bom, com essa informação, vocês já podem fazer o exercício da página 299. São ali 4 questõezinhas. Agora vamos agora para outra dilatação, que é a dilatação superficial. E a gente vai parar por aqui hoje, tá? Mas vamos fazer a superficial. Vou apagar aqui o quadro. Agora aqui nós estamos na página 300, tá, gente? Olha aqui, ó. Eu estou aqui na página 300. Superficial. Vamos lá. Agora, olha só. Vou fazer aqui um desenho rápido para a gente poder ilustrar. Na superficial, acho que vocês já pegaram já o espírito da coisa, na dilatação linear. Vamos fazer aqui a superficial agora. Nós vimos que lá, na linear, a dilatação acontece que nem naquela linha, né? Uma direção só. Agora, na superficial é o seguinte, ó, tem aqui, ó, imagina só, tem aqui, ó, uma chapa de ferro. Antes, né? E depois, vou tentar caprichar aqui, porque a mão livre assim é complicado. Depois,
ela ficou assim. Se vocês perceberem, ó, inicialmente, ela tinha esse tamanho aqui, ó. Estou pegando por aqui assim, ó. Mais ou menos. Então, essa placa aqui, ela antes de ter a variação de temperatura, a área da chapa, lembrando que a área, né, quando eu tenho uma área, eu tenho a área de uma superfície que pode ser plana e ela é definida, né, pelo comprimento, né, de um lado vezes o outro. Aqui, ó, eu tenho que esse lado aqui, ó, né, esse lado aqui, ó, da placa, aumentou de tamanho, né? Vocês podem ver, ó, que inicialmente é desse tamanho aqui, né? Aumentou, dilatou, né? E aqui também dilatou de tamanho, ficou maior. Aumentou aqui, vocês podem ver, na comparação que eu tenho, ó, essa marcazinha aqui, ó, seria a marcaçãozinha dessa chapa aqui antes. Né? Então aumentou aqui e aumentou aqui, certo? Então ela aumentou em duas dimensões. Aumentou aqui, né? E aumentou aqui, em duas dimensões. Então, nesses casos aqui, falando sobre o caso da ponte de Niterói, é um caso mais específico para aquele caso do concreto lá. A ponte, ela tanto vai ter dilatação no comprimento dela, como também no sentido dos batentes laterais, né? Para a lateral. Então, também tem essa questão que está aí. Sendo uma dilatação superficial, ela acontece nas duas dimensões. Tá certo, pessoal? Ó, a diferença da dilatação linear para superficial é essa. Nessa dimensão e nessa que está aqui. Aí a equação, conforme também nós vimos lá, na linear, é bem parecido. Só tem uma diferençazinha. Que aqui, ó, a dilatação superficial, eu vou ter aqui, ó, meu ΔS, superfície, é igual a superfície inicial, vezes. Aqui está o segredo. Como ela dilata em duas dimensões, então eu tenho 2α vezes ΔT, sua temperatura. Tá certo? Igualmente, nós fizemos lá, naquela linear, aqui eu tenho, ó, se eu abrir isso aqui, eu tenho aqui isso aqui, ó, S menos S0, esse é igual a S0 aqui, vezes 2, alfa, isso aqui é o coeficiente linear, né? ΔT. Tá? E também tem aqui isso aqui, ó, S igual a S0, mais S0, 2α, vezes ΔT. Tá? Aqui eu só abri isso que está aqui, né? Passei esse cara para lá e tal. E essa equação está aí. Caso vocês precisem, vocês podem usar essa equação aqui, tá? Essa equação aqui. Bom, vamos lá. Vou fazer então aqui, fazer também um exemplo para poder mostrar a vocês como isso aqui acontece. Mas é bem simples, é igual no outro caso. Vale a pena chamar atenção. O coeficiente linear depende do material, né? Se eu tenho uma chapa de cobre, ela vai dilatar num comportamento. Se eu tenho uma chapa de zinco, vai ser um comportamento. Se eu tenho uma chapa de latão, vai ser um comportamento. Tá? Se eu tenho uma placa de plástico, acrílico, é outro comportamento, vai se dilatar com um comportamento diferente. Existe até material, quando você faz, você manda, a indústria da engenharia manda você produzir uma peça, você tem que produzir essa peça de acordo com a tolerância de dilatação que ela tem também. Porque se você fizer uma peça onde o material ele não seja tolerante com a variação de temperatura, então essa peça vai trincar, vai quebrar. Então isso aqui é importante a gente saber desses conhecimentos também. Vou fazer então um exemplo, gente, para a gente poder ver. Sim, então, como eu falei, depende do material, né? O coeficiente depende do material. A outra questão, como aqui em duas dimensões, ó, superficial, então tem que ser 2 vezes o alfa. E obedece a mesma situação. A dilatação é um valor bem pequenininho, tá? Vou fazer um exemplo aí para a gente poder fechar isso aí. Vou fazer então aqui, ó, o exemplo 43 da página 301. Então, exercício quer dizer, vou fazer exercício 43 da página 301.
Beleza, vamos lá. Bem tranquilinho também, fazer rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo. Deixa eu pegar o livro aqui para poder ler para vocês. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Página 33. A parede de uma cozinha é coberta com azulejos quadrados. Beleza. Dimensão 15 por 15 centímetros. Considere que num dia de inverno a temperatura média seja de 10 graus Celsius e que no verão pode chegar a 35 graus Celsius. Considere também que o coeficiente de dilatação da superfície do material que constitui azulejo, deu aqui beta, que é igual a 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Letra A. Calcule a área do azulejo no dia de inverno. Vamos lá, então. A área do azulejo no dia de inverno. No dia de inverno, você tem... Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular então a área do azulejo aí. Vou botar no livro aí. Letra A. Vamos lá. A área do azulejo, vamos lembrar que a área do azulejo